Rússia e Irã anunciam um acordo histórico chamado Acordo Global de Associação Estratégica. Aliás, coincidência ou não, é o mesmo nome do acordo feito entre russos e norte-coreanos. Será que prevê também as mesmas coisas? Isso pode mudar completamente a situação do Oriente Médio. Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o Catar, que apresentou uma versão final para o acordo de cessar-fogo entre Israel e Palestina, que aparentemente está cada vez mais próximo, enquanto a situação entre Israel e Líbano vai escalando, com o Líbano acusando Israel de violar o cessar-fogo e Israel alegando também a mesma coisa, principalmente por parte do Hezbollah. Falar um pouquinho também, galera, sobre a Ucrânia, que segundo o Ministério da Defesa da Rússia, ataca o Turkstream, um importante gasoduto que conecta o gás russo ao continente europeu, passando pela Turquia, claro, e analisar quais são as possíveis consequências, e finalizar falando um pouquinho também, galera, sobre as retaliações prometidas pelo México, pelo Canadá e também pela Groenlândia, já anunciando que não vão suportar essa atitude imperialista de Donald Trump. Falar um pouquinho também, galera, sobre o Trump, que garante que a reunião com o Putin vai acontecer, só que garante que esse acordo de cessar-fogo entre Rússia e Ucrânia deve ser de acordo com as novas configurações territoriais, colocando que a Rússia não sairá dos territórios ucranianos, que é irrealista. Qualquer país, inclusive a Ucrânia, pensa nisso. Será que ele tem razão? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve a assinatura, na verdade vai ser assinado há 3 dias da posse de Donald Trump, que vai ser realizado no dia 20, mas o anúncio da assinatura de um tratado muito importante entre Irã e Rússia. Falo para vocês muito importante porque o Irã é um país chave do ponto de vista geopolítico no Oriente Médio, sendo a liderança xiita regional, o país que tem a maior capacidade bélica na região, fora, claro, né, Israel, e também um monte de base americana instalada ali no território, e é um país que comanda o chamado autodenominado Eixo da Resistência, que é um grupo que condena as intervenções americanas e também de Israel no Oriente Médio. Vale lembrar que eles estão extremamente combalidos por conta dos ataques israelenses, das recentes reduções, né, em número de combatentes, até mesmo de posição geopolítica do Hezbollah, do Hamas, da Jihad Islâmica. Como apresento para vocês, talvez os Houthis, que mesmo assim também foram atacados pela Operação Guardião da Prosperidade, talvez seja a principal resistência, que consegue ainda atacar pontos importantes, principalmente no Golfo de Aden e Estreito de Bab al-Mandeb. Mas é fato que o Irã, ele se enfraqueceu muito, tanto ele como seus aliados, no passado recente, principalmente pelas atuações dos Estados Unidos e também de Israel. Se a Rússia vai assinar um tratado de cooperação tão estratégico, segundo Rússia e Irã, tá? A gente fala de uma cooperação na área de energia, meio ambiente e principalmente de defesa e segurança. O próprio nome que foi colocado é o Acordo Global de Associação Estratégica, que é um tratado com o mesmo nome que foi assinado também com a Coreia do Norte. E por que eu falo que isso é muito sintomático, isso é muito importante? Porque o acordo com a Coreia do Norte, ele prevê o intercâmbio de equipamentos, intercâmbio de militares. Convenhamos, a gente teve a notícia, por exemplo, que a Ucrânia, ela capturou 2 soldados norte-coreanos. Segundo os relatos ucranianos, tá? Os soldados nem sabiam que estavam exatamente indo para o conflito, e o Zelensky fala que quer fazer uma negociação com Kim Jong-un e trocar, né, prisioneiros norte-coreanos por alguns benefícios, como, por exemplo, soldados capturados pela Rússia e pelos norte-coreanos, pela conjunta aí dos 2 países. Mas é fato que a cooperação é muito grande entre os 2 países, em munições,
capacidade bélica, soldados por parte da Coreia do Norte, e em compensação a Rússia fornece tecnologia de satélites e também tecnologia nuclear para os norte-coreanos, além, claro, de superar parte das sanções. A gente sabe que a Coreia do Norte é um país extremamente sancionado, inclusive várias sanções aprovadas pela Rússia no Conselho de Segurança e que, claro, não estão sendo respeitadas hoje, né, por conta dessa cooperação estratégica entre os dois países. Hoje, o Irã ele já fornece mísseis de curto alcance e também os chamados drones kamikazes, os Shahed 136, que são amplamente utilizados pela Rússia no campo de batalha. A questão é que se o acordo ele for estabelecido de fato, né, entre Rússia e Irã, isso pode facilitar o programa nuclear iraniano, a tecnologia militar do Irã, é fato, mas também pode fazer com que uma das premissas do acordo entre Kim e Putin também seja feita entre Pezeshkian e Putin, que é o acordo de defesa mútua. Sim, hoje a Coreia do Norte e a Rússia têm um acordo que faz com que, caso a Coreia do Norte seja atacada por um agente terceiro, por um outro país, Coreia do Sul, por exemplo, né? Especulando, qualquer país aqui, tá? A Rússia teria obrigatoriedade de defesa. E claro, se a Rússia fosse atacada por um país terceiro, a Coreia do Norte também teria obrigatoriedade de ajuda. Até por isso que existem os militares sendo mandados ali para a região de Kursk, para o campo de batalha, embora nem Coreia do Norte e Rússia admitam publicamente. Deixaram nas entrelinhas, né? Mas não admitiram publicamente. É um duro golpe geopolítico, vamos colocar assim, né? Porque a gente sabe que a ascensão do Trump à cadeira de presidente dos Estados Unidos, ela acirra ou tende a acirrar ainda mais as tensões do Oriente Médio. O Trump, ele prometeu uma ajuda maior a Israel e a gente sabe que o Irã, desde a morte, né, do general Soleimani, com uma ação dos Estados Unidos, matando ele em território do Iraque, o Irã promete uma reviravolta, promete uma revanche, uma espécie de vingança contra o Trump. Ou seja, a tendência é que no Oriente Médio haja um acirramento das tensões. Com essa parceria estratégica com a Rússia, isso pode deixar de ser uma guerra por procuração e talvez virar um conflito direto entre Rússia e Estados Unidos. Será, pessoal, que a Rússia vai comprar essa guerra pelos iranianos? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, cara, bem significativa, está ligado ao avanço do que eu tinha colocado para vocês ontem e que o próprio Jake Sullivan, representante dos Estados Unidos, colocou. Estamos muito próximos de um acordo entre palestinos e israelenses. O Catar, que está mediando essa situação entre Egito, Estados Unidos, membros da Palestina, agentes israelenses do Mossad, enfim, e também os americanos, eles anunciaram que já existe uma versão final desse tratado de cessar-fogo e o próprio Biden, presidente americano, colocou que ele conversou com o Benjamin Netanyahu e pediu um cessar-fogo imediato, o retorno dos reféns, que tem que ser garantido pelo Hamas, e a entrada de ajuda humanitária. O Biden fala, em conjunto, né, com seus secretários, que esse acordo deve ser finalizado antes do dia 20 de janeiro. Não coincidentemente, é o dia da ascensão da posse do Trump como presidente dos Estados Unidos. A gente teve, por exemplo, o próprio J.D. Vance, que é o vice-presidente, ou vai ser o vice-presidente daqui, hoje é dia 13, né? Daqui 7 dias, daqui uma semaninha, colocando que foi o Trump que acelerou esse processo, essa negociação de cessar-fogo. Não o Trump negociando talvez diretamente com todos os líderes, embora sim, representantes do futuro governo Trump tenham participado, mas por conta do medo, segundo J.D. Vance, tá? Do Hamas, que o Trump não levará a coisa de maneira tão, entre aspas, pacífica ou tão diplomática como o Biden levou. O próprio Trump já colocou em suas declarações que caso o Hamas age de maneira a não libertar os reféns, não estabelecer um cessar-fogo, a faixa de Gaza se transformar num verdadeiro inferno, segundo as palavras, claro, do Trump. Vai lembrar, pessoal, que esse conflito, né, ele já conta com a morte de 46 mil palestinos e o mundo busca, né, uma tentativa de cessar-fogo há bastante tempo. Ponto importante. Mesmo que Israel consiga, a gente ainda não sabe, né, se o Hamas ele vai continuar atuando no território, se vai ser um cessar-fogo provisório, um cessar-fogo definitivo. Existem algumas arestas que devem ser aparadas. Mas que, de fato, esse governo Benjamin Netanyahu, ele já comprou uma briga com grande parte da comunidade internacional e hoje o movimento palestino, até mesmo com os europeus, né? Ele é muito mais benquisto do que era antes do conflito. Isso, de fato, acabou acontecendo.
Agora, pessoal, Israel não tem só o Hamas ou a faixa de Gaza como seus inimigos. Talvez um dos países mais de destaque está o Líbano, e que Israel até fez uma operação terrestre, isso a questão de poucos meses. A gente teve um cessar-fogo estabelecido e que eu trouxe para vocês, pode buscar aí nos vídeos passados, tá? Que era um acordo que estava fadado ao fracasso. Professor, por quê? Como que você sabia? Você tem informações do Hezbollah? Não tenho, tá? Não tenho. A questão é que o acordo que foi estabelecido, o cessar-fogo, entre Israel e Líbano, Israel e Hezbollah, na verdade não trazia nada de novo. Ele só pedia a aplicação de uma resolução que já existia, já era feita pela ONU, que era a resolução 1701. Ou seja, ao sul do rio Litani, você não podia ter nenhum tipo de tropa oficial, nem israelense, nem do Hezbollah. Só tropas da ONU, a chamada UNIFIL, as forças de paz da ONU, e também as tropas israelenses. Israel alega que tem que atacar aquelas posições, porque é ali que o Hezbollah desrespeita as ordens da própria ONU, da resolução 1701, e começa a se mobilizar, começa a querer realizar ataques com foguetes, mísseis, em direção ao norte de Israel. E claro, o Hezbollah fala a mesma coisa, fala que Israel, na verdade, quer promover uma ofensiva, quer deslocar as populações do sul do Líbano, e por isso tem que se organizar com uma milícia, até mesmo um partido político, um poder local, né, contra as ações israelenses. E foi isso que aconteceu. A gente teve, pessoal, Israel violando esse cessar-fogo, alegando que atacou, galera, posições do Hamas, aliás, do Hezbollah, perdão, principalmente ao longo da fronteira com a Síria, por conta de algumas rotas de contrabando, de armamentos, enfim, outras coisas que sustentam a guerra contra Israel. E aí, pessoal, será que a guerra entre Líbano e Israel voltará? Outra notícia importante, está ligado a alguma acusação, vamos colocar assim, que a Rússia fez em relação ao gasoduto Turkstream. Para quem não sabe, o gasoduto Turkstream, eles são duas linhas paralelas de mais ou menos ali uns 930 quilômetros que cruzam o Mar Negro, passando ali, né, dos territórios da Rússia até a Turquia. A grande questão é que o Turkstream, ele teve um aumento muito significativo da sua importância por conta de toda a dinâmica da guerra Rússia-Ucrânia. Recentemente, o gasoduto que passava pela Ucrânia e levava parte do gás russo ali em direção aos europeus, acabou-se o contrato e a Ucrânia simplesmente não renovou o fornecimento de gás. Isso fez com que alguns países, como a Eslováquia, como a Moldávia, como a Hungria, a própria Itália, tá, saíssem bastante prejudicados, tendo que procurar energias alternativas, ou um gás alternativo aí, né, para suprir a sua demanda energética. A Ucrânia fala que é porque esse gás, embora fizesse bem economicamente para a Ucrânia, porque não era de graça, né, a Ucrânia cobrava um certo dinheirinho ali para fazer a passagem do gás natural, aquilo estava fazendo com que a Europa financiasse a máquina de guerra da Rússia. Só que os europeus vão ter que pagar por uma energia mais cara. A própria Eslováquia, por exemplo, do Robert Fico, que é hoje dos países da União Europeia, dos países europeus, talvez um dos mais próximos do governo Putin, alegou que o Zelensky estava fazendo uma chantagem, que ele estava mendigando, que ele estava agindo contra os interesses europeus em nome do seu próprio benefício, na verdade até contra o seu benefício, porque, por exemplo, parte do gás que a Eslováquia recebe é transformada em energia elétrica que eles vendem para os ucranianos, já que a Ucrânia teve quase 50% da sua produção energética comprometida pelos ataques russos. A Eslováquia falou que isso não vai mais acontecer, né? O Robert Fico garantiu que isso não vai mais acontecer. A gente teve o ataque, segundo a Rússia, com 9 drones em direção ao território pessoal de Krasnodar, a uma estação de compressão de gás. A ideia era colocar em risco o fornecimento de gás ao continente europeu. Por quê? Vamos lá, né? Porque, de novo, a Ucrânia não admitiu, quem falou isso foi o Ministério da Defesa da Rússia. A Rússia alega que a Ucrânia está querendo fazer com que os europeus tenham seu fornecimento de gás comprometido, gerando uma inflação, gerando uma busca por fontes alternativas que vai aumentar o preço, e aumento do preço da energia traz um comprometimento de toda a economia do país, né? Pô, isso gera inflação, e inflação gera protestos, enfim, para que a população europeia tenha conscientização do quanto que eles estão dependendo do gás russo, né, e busquem fontes alternativas. E comecem a criticar os países europeus ou criticar a própria Rússia, mostrando ali que o gás ele é super importante, buscando fontes alternativas, maior autonomia para o continente europeu. Só que, de novo, a Ucrânia não admitiu por enquanto.
Pode ter sido um ataque de bandeira falsa, professor? Claro que pode, né? Para quem não sabe, o ataque de bandeira falsa é quando, por exemplo, a Rússia quer culpar os ucranianos por algum tipo de ataque e a Rússia faz um ataque contra alguma infraestrutura e aí alega que foram os ucranianos. Ou seja, você faz um ataque, culpa o seu inimigo e aí você começa a responder as atitudes como se o seu inimigo tivesse feito aquele ataque. E para a Rússia seria até que interessante, né? Que tivesse talvez um comprometimento do gás natural, porque isso geraria um aumento dos preços e uma insatisfação maior. A gente sabe que hoje grande parte, né, da ascensão dessa direita nacionalista no continente europeu, seja Alice Weidel, aprendi em várias pessoas comentaram, professor, não é Alice Weidel, né? Alice Weidel, que é da AfD. Essa direita mais nacionalista, seja, por exemplo, o Geert Wilders, por exemplo, nos Países Baixos, a própria Giorgia Meloni, enfim, né, esses governos mais nacionalistas, parte disso é por conta das questões econômicas. A gente sabe, cara, que geralmente quando inflação vai mal, emprego vai mal, a população busca por soluções, que geralmente é a mudança do status quo desses governos mais cosmopolitas em direção a governos mais nacionalistas. Se de fato, pessoal, a Ucrânia foi a responsável pelo ataque, isso pode ser lidado até como um atentado ao terror. Tananã. Por quê? Porque há legislações internacionais que falam que você não pode atacar outro país, tudo na legislação, Convenção de Genebra, tal, né? Que você não pode atacar a infraestrutura crítica de civis. Eu não posso atacar pontos de fornecimento de energia, pontos de saneamento. Professor, mas a Rússia faz. Sim, tá? Mas a alegação é que isso pode ser visto com maus olhos, caso a Ucrânia de fato tenha feito, porque colocaria em risco toda a segurança energética do continente europeu. A gente teve também, pessoal, alguns anúncios de retaliações, vamos colocar assim, dos países que estão sendo ameaçados pelos Estados Unidos. Por exemplo, o próprio Canadá. A gente teve o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. Professor, mas ele renunciou. Calma, né? Porque ele anunciou a sua renúncia, mas vai continuar como primeiro-ministro, enquanto não tem o Partido Liberal anunciando, né, quem vai ser o seu substituto. Lembrando que isso deve acontecer rápido, porque em 2025 temos eleições no Canadá. E o Partido Conservador é ultra, mega favorito para vencer o processo eleitoral. Mas o Justin Trudeau colocou, por exemplo, que os Estados Unidos, que o Canadá é o principal parceiro de exportação de cerca de 35 estados dos Estados Unidos. E qualquer coisa que complique a fronteira entre nós, americanos e canadenses, acabará custando mais aos cidadãos e empregados americanos. Ou seja, o que ele colocou, e que de fato, pessoal, falo para vocês, é que talvez o Trump ele não consiga, assim, exatamente colocar todas as suas medidas em práticas. Plano de deportação, vai expulsar a mão de obra mais barata do país em um momento de inflação crescente nos Estados Unidos? Vai aumentar gasto público em um momento de inflação crescente nos Estados Unidos? É complicado, tá? Mesma coisa, professor, o Trump ele é extremamente protecionista e legal para manter o emprego e melhorar a atividade econômica. Mas, em compensação, existem coisas que os americanos têm que importar, inclusive dos chineses. Se eles sobretaxam em 25, 30, 60, sei lá quantos por cento, esses produtos vão entrar mais caro. Isso vai gerar inflação. Isso pode fazer com que o Federal Reserve, seja obrigado a aumentar a taxa de juros, o que vai estagnar mais a atividade econômica americana. Entende? Então, não sei se o Trump vai conseguir colocar em prática todas as suas ideias. O próprio Justin Trudeau falou isso, que hoje as pessoas estão falando muito mais da possibilidade do Canadá virar o 51º estado americano, coisa que não vai acontecer, do que as consequências negativas dos americanos taxarem, por exemplo, aço e alumínio canadense em 25%. Imagina, galera, toda a importação de produtos ligados à indústria de base americana que sustentam a produção industrial do país ficando 25% mais caro. Isso vai ser repassado para o consumo final, entende? Claro, o Elon Musk, ele está lá justamente para fazer a sua política de corte de gastos públicos. Então, né, isso geraria inflação de um lado, mas, segundo o governo americano, essa ideia, né, essa reestruturação econômica com a redução dos gastos públicos, corte de 1 a 2 trilhões de dólares, pode fazer com que os americanos, mesmo com essas políticas, não tenham inflação. Pelo menos é o plano do Trump. Se vai dar certo ou não, são outros 500, claro. Outro país, por exemplo, que anunciou certas retaliações, na verdade pesquisas, né?
A Groenlândia, por exemplo, hoje conta com 5 partidos no parlamento da Groenlândia. Lembrando que a Groenlândia pertence à Dinamarca, mas pós anos 2000 conseguiu um pouco mais de independência. Nenhum dos 5 partidos mostrou vontade de anexar ou de se separar da Dinamarca para se anexar à Groenlândia. Vai lembrar que o governo da Dinamarca e o governo da Groenlândia, né, já admitiram que podem negociar com os Estados Unidos a presença de bases militares, parcerias econômicas, explorações minerais e coisa que valha. Mas agora, ceder território, isso não vai acontecer. E a própria Claudia Sheinbaum, por exemplo, que é a presidente mexicana, ela recentemente mandou ajuda, né, um corpo de bombeiros, ou parte, né, claro, do corpo de bombeiros mexicano, para conter ali os incêndios da costa oeste dos Estados Unidos, e anunciou que isso não tem a mínima relação com possíveis retaliações aos Estados Unidos, porque ela pretende que México e Estados Unidos sejam países aliados. Só que ela falou bem, aliados, não subordinados. Não queremos a mudança do Golfo do México para Golfo da América. Não queremos que os Estados Unidos considerem os cartéis como grupos terror e que isso permita uma intervenção internacional no México sem autorização do governo mexicano. Seremos países parceiros. Inclusive elencou, né, o quão importante é a relação entre Estados Unidos e México na relação de repasse de verbas, tudo tal, e que houve uma redução da violência nas fronteiras por conta da cooperação entre México e Estados Unidos, e não por uma postura unilateral americana. Será que isso vai convencer o Trump? Hoje, mais uma vez, ele falou, hein? O Canadá deve ser o 51º estado americano. Como já coloquei, acho que é muito mais retórica para vantagens em negociações, para sobretaxar o Canadá, para sobretaxar o México, para conseguir taxas preferenciais no Canal do Panamá e até mesmo bases ou pontos estratégicos na Groenlândia. Mas acho, ou pelo menos espero, que ele não vai fazer uma incursão territorial, né, uma invasão aí a esses territórios. Para finalizar, pessoal, a gente teve também palavras bem fortes do Trump e dos seus representantes, como Mike Waltz, que é o conselheiro, ou futuro conselheiro de segurança, colocando que está mais que nítido que a Rússia não sairá dos territórios ucranianos, que é uma visão irrealista. O Mike Waltz, por exemplo, colocou que o presidente Trump já reconheceu essa realidade e que é importante que todos os países, dando, na minha concepção, uma certa indiretinha, também comecem a reconhecer isso. Ou seja, o Zelensky, ou países europeus que ainda têm algum tipo de esperança, não pensem que há chance da Rússia sair da Crimeia, de sair de Zaporizhia, Kherson, Lugansk e Donetsk, porque isso não vai acontecer. As negociações elas têm que ser tratadas partindo da premissa que a Ucrânia já perdeu alguns territórios. Com a nova realidade territorial, até o Macron, galera, falou sobre isso, que era, né, sempre foi um dos principais apoiadores aí da Ucrânia. Enquanto isso, ele garantiu também que a própria Rússia colocou, né, que existe uma boa vontade política para que isso seja garantido, mas que uma negociação Putin-Trump deve acontecer no futuro próximo. As fontes indicam que vai acontecer já em fevereiro agora, ou seja, o próprio Mike Waltz falou que ainda estão os preparativos, mas que uma ligação deve acontecer no futuro próximo, Trump e Putin, e 2 países já se ofereceram como a sede. A Suíça, que ano passado recebeu a cúpula de paz da Ucrânia, que a Rússia não participou porque não foi convidada, né? Mas assim, pegou um pouco mal, a Rússia não gostou muito da Suíça ter adotado as sanções contra a própria Rússia e de não ter convidado para a cúpula, e a Sérvia também. A Sérvia anunciou, galera, que por ter ótimas relações com o Trump e também com o Putin, poderia ser um país aí para receber essas negociações de paz. Será que o Zelensky então vai se conformar em perder alguns territórios? Lembrando que são territórios bem estratégicos, hein? Solo Chernozion, grande produção de cereais, como por exemplo trigo, chega, depende do ano, na casa de 15%, 20% da produção mundial. Usina nuclear de Zaporizhia. A gente tem, pessoal, a base, né, o porto ali de Sevastopol, a Crimeia, que é super estratégica, acesso ao Mar Negro. Será que a Ucrânia aceita perder todos esses territórios? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.